Aí vem o segundo segmento, pessoal que ganha de 1 a 2 salários mínimos, que recebe bolsa também. É do PT essa turma. Quando deixa de ser do PT? Quando deixa de receber a bolsa. A esquerda é como um bando de lobos. Ela preda e explora o quê? Ovelhas, população. Quando ela olha o que ela quer quantidade de gente, de pessoas, o maior número possível de pessoas para conquistar, fidelizar e explorar. Quando você pensa no agronegócio, a quantidade de pessoas que atuam no agronegócio, por que ela não foi para cima dos plantadores de soja? Porque tem pouca gente trabalhando e produzindo soja no Brasil. Por que ela não foi para cima dos trabalhadores em metalúrgicas? Porque hoje, depois de 2 décadas de PT e ainda mais 1 década de PSDB, hoje a indústria, a manufatura no Brasil está desse tamanhozinho assim, pequenininho, tamanho da minha canetinha, olha aqui minha canetinha, pequenininha, ó, desse tamanhozinho assim, ó. Esse tamanhozinho ficou. Hoje o Brasil não é mais um país com manufatura, tem pouca manufatura, tem pouca gente trabalhando. Produção de automóvel, de geladeira, de liquidificador. A Turquia virou um centro de manufatura. Produz tudo. O Brasil deixou de ser, ainda tem indústria, ainda tem uma Taurus, ainda tem ainda tem fábrica produzindo talheres, motores, ainda tem. Mas a gente vai acabar, e já perdeu a importância do ponto de vista político. A esquerda quer gente. Ela quer escravos, ela quer ovelhas para predar as ovelhas. É assim que funciona. Como se fosse uma religião satânica. Ela quer fiéis. Onde você tem muita gente? No comércio. Chopeia é comércio. Onde você tem muita gente? Transporte. Transporte tem muita gente. iFood, Uber, esses aplicativos são um monte de gente. E tem mais uma coisa, mas daí vai perder a popularidade. Quem vota no PT é o pessoal pobre. Metade, eu estou falando aqui números, eu posso mostrar esses números todos, mas metade da população brasileira vive com até 2 salários mínimos por mês. Pô, Abrão, mas aí o cara tá ganhando 3 pau por mês, ele consegue ter tudo, ele não é pobre, o cara com 3, não, é até 3 mil, não é com 3 mil. O cara que ganha até 1 salário mínimo por mês é 20% da população, isso é 1 em cada 5 por mês vive com 800, com 700, com 500, com 1.500. E aí você tem 30% que vive com 2.000, 2.100. Pô, Abrão, mas o cara com 2.100 reais, ele vive razoavelmente. A família, não é a pessoa, não é por pessoa. É o domicílio. Então, o que acontece? Você ganha, trabalhando aí de auxiliar, você é motoboy, você tira 3,5 pau por mês, você não está nesse grupo. Se você, motoboy, tira 3, 4 pau por mês, você tira 4 pau por mês, motoboy. Tira 4 pau, tira mais que 4 pau. Motoboy tira mais que 4 pau. Você tem a sua moto, você tira mais que 4 pau, você tem uma carteira de habilitação, porque você trabalha com aplicativo, você tem carteira de habilitação. Carteira de habilitação, pobre não tem. O cara que ganha um salário mínimo de renda familiar não consegue tirar carteira de habilitação. Não tem a sua moto. E aí o que acontece? A esposa também trabalha, costura, faz bolo, brigadeiro, de repente tem um emprego. Aí os seus 4 pau, cara, vira pelo menos mais uns 6 pau, mais 2 pau. Essa família tem 6 mil reais de renda mensal. 6 mil reais de renda mensal, você é classe média no Brasil. É médio. Você não é pobre. O pobre é o cara que vive com 800 reais de renda familiar. É ele, é aquela senhora de 50 anos que tem uma filha de 31, aquela casa, daquela senhora que é uma avó solteira, que tem uma filha, mãe solteira, e tem um adolescente de 16 e uma moça de 15, são 4 pessoas, essas 4 pessoas vivem com uma renda de
R$ 1.400 por mês de bolsa disso, bolsa daquilo, bolsa colar, bolsa disso, e mais uns bicos que eventualmente elas façam. Essas pessoas, elas não compram na Shopee. Se você ganha de renda familiar até R$ 3.000, R$ 2.500, você não compra a sua família toda na Shopee. Você não usa o Uber. E você também não trabalha com Uber. Porque mesmo que você não tenha um carro, você tem uma carteira de habilitação. Para tirar a carteira de habilitação não é barato. O cara que é muito pobre, mas pobre mesmo, esses 20%, e não é pouca gente, é 20% da população. O cara nunca vai tirar uma carteira de habilitação. Ele pode até eventualmente conseguir uma moto cabrita, sem documentação e saber guiar a moto, mas não vai conseguir legalizar e não vai ter a carteira. Aí eu vou contar um segredo para vocês. Esses 20% mais pobres não votam no PT, de jeito nenhum. Ah, perdão, esses 20% mais pobres só votam no PT. Sobre quaisquer concurso, eles votam no PT. Esses 20% pobres é cliente do PT, é o cara que está no colo do PT. O cracudo, o cara que é drogado, perdido na vida, esses caras votam no PT. É cliente deles, vive de bolsa. É o papai Lula. E aí veio o Bolsonaro com o Paulo Guedes, desvalorizou a moeda e o preço da comida foi lá para a lua. Aí o cara sofreu ainda mais. Ele falou, não, na época do Lula eu comia melhor. E é verdade. Não é mentira. A desvalorização do Paulo Guedes foi um desastre para o Brasil. Em todos os aspectos. Econômico, financeiro, social e político. Aí vem o segundo segmento, pessoal que ganha de 1 a 2 salários mínimos, que recebe bolsa também. É do PT essa turma. Quando deixa de ser do PT? Quando deixa de receber a bolsa. O cara que ganha 3 pau por mês de renda familiar, ele passa muita vontade. Quanto você ganha? Eu ganho 2 pau por mês, minha esposa ainda faz uns bicos e tira 1.000. A família está ganhando R$ 3.000 por mês, Eles têm uma casa, pode ser alugada, mas eles têm um lugar para morar com o número na porta. Você está falando com uma pessoa que ficou 10 anos dentro do Jardim Colombo, que é uma favela. Eu sei do que eu estou falando. Uma pessoa que tem R$ 3.000 por mês, ela pode até ir parar numa favela, putz, deu um azar, eu fui parar na favela, ela não fica na favela. Por quê? Porque dentro da favela tem um narcotraficante. E dentro da favela, o narcotraficante olha para sua esposa e olha para sua filha. Eles olham e cobiçam. E chega junto. Dentro da favela, não em todas, mas em muitas, tem sequestro, tem coisa roubada. As famílias dos narcotraficantes passam na frente da fila das famílias de quem não é narcotraficante. Você não fica no lugar desse muito tempo. Você caiu lá. Passa 6 meses. Foi o que eu vi. Fiquei 10 anos trabalhando lá dentro. Você vai embora. Você não fica. Então, R$ 3.000 por mês. Você tem R$ 3.000, você tem um ofício, você é padeiro. Você é padeiro? Você tira 3 pau e meio por mês, 4 pau por mês. Você mora numa casa e tem número na porta. Tem um número na porta. Pode ter esburacado, pode nem estar assalto, mas tem número. Se tem número, a polícia chega. Dentro da favela não pode ter número, você não pode pintar a casa para o policial não saber, o cara está do lado daquela casa amarela ali. Número tal, não pode ter. Você não é público da esquerda. Você tem o seu celular, você tem a sua internet, você sabe ler e escrever, você se informa, pode estar na mão do bolsonarismo. Mas você não está na mão da esquerda. E o Lula descobriu isso e ele falou, tem vídeo dele no YouTube falando, no primeiro governo os caras melhoraram de vida, saíram da pobreza, viraram classe média. Classe média é mais de R$ 3.000 por mês, gente. Viraram classe média e pararam de votar em mim. Ele falou isso. Ele falou, cara. Eles identificaram. Você tem que voltar a ser pobre. Ou ser pobre, se você nunca foi. O objetivo é um país de miseráveis. Que você precise que o papai Lula te dê uma bolsa, qualquer coisa, para você comprar comida.
Vai ter gente produzindo agronegócio gerando moeda forte? Lógico que vai. Sente e negocia. Vai ter monopólio, oligopólio? Vai ter também. Mas o grupo da classe média, vai ter classe média? Vai ter, mas ela vai encolher. O objetivo é encolher a classe média. Esse é o objetivo da esquerda, encolher a classe média. Por quê? Porque hoje a classe média, metade da população, metade não, 20% é esse pessoal muito pobre, é PT. E daí tem aqueles outros 30% que até 2 salários mínimos. Aquele pessoal mais próximo dos dois, é o cara que está 2,5 pau, 3 pau por mês, ele já não é PT. Então, o que acontece? Desse grupo aqui mais pobre, é metade da população, é quase metade. Eles precisam ser mais da metade. Se for mais da metade, fosse 40 e poucos por cento, 45%, ele precisa que seja 55%. Aí sobra uma classe média, que seria acima disso, de 20%, 30%, e depois um grupinho lá de 5%, que é quem ganha mais de 10 salários mínimos. Esse é o desenho, gente. Por isso, o Lula não é burro. O Lula, ele tem um monte de defeitos, Mas ele não é burro. Tem muito estrategista no PT. O objetivo é amassar a classe média. E aí entra o ódio do PT, principalmente a Igreja Católica tradicional. Eles gostam o quê? Do padre Lancelotti, do Boff, do Arnes, eles gostam desses caras aí. Agora, padre Paulo Ricardo, a igreja tradicional católica, odeiam. E principalmente os evangélicos. Por que a briga com os evangélicos? Porque o evangélico, veja, sem fazer uma análise espiritual, se eu for fazer uma análise espiritual, é óbvio, a esquerda é satânica, é o demônio. Mas fazendo uma análise racional, econômica, vamos pensar num pastor. Tem pastores bons, tem padres bons, e tem padres ruins e pastores ruins. Existe rabino bom, existe rabino ruim. E eu já falei o nome aqui, eu não gostava do Sobel, eu não gosto do padre Lancelotti, eu não gosto de um monte de pastores aqui. Diz um pastor que você não gosta. Eu desconfio do Edir Macedo, eu não tenho muito apreço. Perfeito? Eu escutei, inclusive, de outros evangélicos que eles não chamam ele nem de irmão, que esse é primo, não é irmão. Né? Tudo bem. Está no direito dele. Agora, mesmo o pior pastor, o que tosqueia o rebanho dele, tosqueia para valer, eles estão disputando as mesmas pessoas. O que é? Só que a abordagem é outra. Enquanto a esquerda quer manter a pessoa na miséria, na pobreza, o pastor evangélico, principalmente, ele quer tirar o cara da pobreza. Então, a dinâmica qual é? O pastor que tosqueia, a última parte, ele tira o indivíduo da pobreza. Então, o cara chega, está lá passando na porta do templo dele, está perdido, está chapado, está por baixo, está desempregado, ele entra. Aí escuta lá o pastor, estou por baixo. O que você sabe fazer? Eu sou marceneiro, perdi o emprego, estou mal, tá? Beleza, vem aqui. Então, vamos lá. Tenta achar um emprego, tenta colocar ele para trabalhar, tenta achar uma esposa, uma parceira para ele, tenta o rebanho, né? Ele vai falar, o cara lá está precisando fazer uns armários. O cara começa a trabalhar, começa um bico, outro tal. Dentro do rebanho dele, ele sabe da vida de todo mundo, é assim que funciona. O pastor sabe da vida de todo mundo, ele sabe, o fulano de tal precisa fazer um armário novo lá na loja dele, precisa fazer um armário na casa, sei lá, beleza. Aí ele sabe, e ele fala, tá fazendo, vai lá, fala com ele, fulano tá indo aí para fazer um armário para você. Dentro da igreja, os dois fazem negócio dentro da igreja. E o pastor sabe, o cara ganhou R$5.000 para fazer todos os armários lá para ele. Ele vai chegar depois para o marceneiro e falar, e o dízimo? Ganhou 5 pau. Cadê o dízimo? Não, ele não me pagou ainda. Ele vai ligar e fala assim, você não pagou o cara? O pastor, você não pagou o cara, meu? Então, o pastor, ele faz essa função
de recriar uma comunidade numa sociedade totalmente esgarçada. E tem pastor que tosqueia a ovelha, tem pastor que não tosqueia, e tem pastor que, passa ali, fininho, para arrancar toda a lã da ovelha. Mas por pior que seja o pastor que vai lá tosquear a ovelha dele, eu preferia muito mais que todos os cracudos ali da Cracolândia fossem para uma igreja e fossem tosqueados pelo pastor, porque a vida de um cracudo é muito pior do que a de um crente que está sendo tosqueado pelo pior pastor possível, cara. Por pior que seja o pastor, ele é melhor do que o traficante. Por pior que seja o pastor, ele é melhor que o traficante. Por pior que seja o pastor, ele é melhor do que toda essa nojeira que a esquerda vende para manter você numa prisão mental e na miséria. E os dois grupos já perceberam que eles estão concorrendo pelo mesmo público. Um é pastor, o outro é o lobo, cara. Tem pastor, né, que pastoreia bem as suas ovelhas, tem pastor que é vagabundo e não pastoreia bem as ovelhas. Mas, por pior que seja o pastor, é melhor do que o lobo, cara. Perfeito? Então, essa que é a dinâmica, para vocês entenderem o que está acontecendo com o PT e com o Lula. Eles perceberam que não adianta simplesmente repetir o que eles fizeram na primeira passagem pelo poder. É outra dinâmica que eles vão fazer. E eles, com 40%, a aprovação do Lula caiu, ele ganha no primeiro turno. Hoje, com a atual popularidade dele, ele ganha no primeiro turno. Por quê? Porque a popularidade total dele está acima da rejeição total dele. E as pessoas votam no menos pior. Ele ganha no primeiro turno. No primeiro turno. Feriadão. Peguei. Vim pescar um peixinho aqui, ó. Acabei de pegar, ó. Só que por enquanto, só peixe pequenininho. Vamos ver se mais pra frente a gente pega o maior. Voltei da pescaria, tomei um banhão e refletindo. Cada peixe a sua isca. Pode pegar bolsonarista. Aproveitando, dado que a gente falou de relógio, próxima sexta-feira vai entrar o Sem Filtro, novo horário, às 8 horas. A gente se vê lá. Abraço.